Olá, eu sou Alexandre Valverde, do canal República 1411 aqui do YouTube. E hoje, mais uma vez, a gente vai estar conversando com Dorival Mata Machado. Tudo bom, Dorival? Tudo bom, Alexandre? Como é que você está? Maravilha. Tudo tranquilo. Se apresenta aí para o pessoal. Meu nome é Dorival, eu trabalho na área de pesquisa e consultoria de opinião pública tem quase 30 anos. Tenho uma empresa particular minha, que é a Sociomet, que trabalha no Núcleo de Desenvolvimento do Sebrae. Maravilha. Vamos começar a conversa de Então, hoje. Então, você estava puxando um assunto aí sobre o veganismo. Vamos começar com cara, ele? na verdade não era o veganismo ainda, eu ia falar exatamente do céu azul. Hoje eu vi muita gente falando, tirando foto, falando, nossa, como é que o céu de São Paulo está diferente? E começaram a sair algumas notícias de revistas internacionais discutindo como é que teve uma redução grande na poluição, não só na China, como no resto do mundo, com esses momentos. E aí eu estava conversando com um time que eu faço um projeto, e aí a gente estava falando, cara, tem dois lados disso, né? Tem um lado que a turma que vive insistindo que não, a poluição não tem nada a ver com aquecimento global, com os problemas, com isso, e fica querendo jogar a culpa no outro, vai tomar um susto. E, por outro lado, tem uma discussão que as vaquinhas continuam lá também. Eu acho que, assim, a gente está falando assim, não, eu quero ser vegano porque eu acho uma violência contra a vida, é uma discussão. Eu quero ser vegano porque a vaca é a que gera toda a questão, isso também vai ser tudo colocado em coisa. Ou seja, a vaca viva, será que o quanto que ela está fazendo? Porque ela continua morrendo, né? Claro. Ela continua sendo esse problema. Então, acho que a gente tem que... Mas eu acho que é uma brincadeira, ou seja, a crítica vai caber dos dois lados, mas eu acho que o mais importante para aí é realmente ver como é que esse ritmo atual nosso de vida tem um impacto absurdo. E lembrar uma coisa que a gente que mora em São Paulo sabe, mas às vezes muitas pessoas não sabem, que é se você anda na beira do Tietê 30 quilômetros, ele está limpo daqui a 30 quilômetros. Sim, total. Sujeira e esse horror que é o Rio Tietê é aqui no entorno de São Paulo. É claro que ele está limpo e não banhável e não beber água. É outra coisa porque tem químicos, tem outra coisa que permanece na água. Mas é fundamental a gente saber como é que esse impacto é fundamental e é importante, né? Ou seja, a gente fica discutindo, não, vamos discutir rodízio de trabalho. Talvez tenha que discutir mesmo, vamos aumentar rodízio de empresa em termos de funcionamento e poluição. Será que não tinha que ter uma cota mesmo, quanto que uma cidade pode surgir de poluição e Claro. aumentar o rodízio de carros, aumentar um monte de coisa e estar fazendo essa discussão? O céu azul em São Paulo é uma coisa que está bonito de ver mesmo, inacreditável. É incrível, Dorival, estar falando sobre isso, porque essa questão da nossa liberdade e dos nossos limites, ela é a questão principal, na verdade, do que está acontecendo, né? Eu acho que o que a gente começa a perceber com muita alegria e esperança é que o mundo se cicatriza mais rápido do que a gente imaginava, só que a ferida do mundo é muito grande e a cicatrização vai ser longa porque a gente machucou demais o planeta, né? A nossa casa, as nossas vidas, tal. Mas é interessante pensar que essa cicatrização já começou, ela não vai começar depois da crise. A crise já é a cicatrização do mundo, né? Ela já está se promovendo, saindo desse estado de doença e indo para uma saúde, né? O planeta e a gente também. Eu acho que toda essa mobilização que a gente tem sentido interna, né, psicológica e social, ela é justamente os livros que caíram da prateleira, assim, agora vai ter que reorganizar, sabe? Já deu, já caiu, já está ali. Agora vamos pegar as coisas no chão e recolocar nos lugares de um jeito muito melhor para a gente, né? E aí, para aproveitar essa questão dos limites e da liberdade, que eu acho que trazer dois aspectos aqui. Eu queria falar sobre a questão da relação da morte com essas duas coisas, né, que eu acho que é muito importante. Essa crise está fazendo a gente pensar nisso. A morte em relação aos limites e a morte em relação à liberdade. E também em relação, já que você falou do veganismo e tudo mais, que também é uma questão de limite e liberdade, né, porque até onde eu vou sobre o corpo de um outro ser para me alimentar dele, né? Então, que liberdade eu me dou e que limite eu tenho, né? Eu acho que eu vou começar com essa questão para responder um pouco mais rápido, depois eu vou para outra questão do limite da liberdade e depois a gente retoma os assuntos. Quando eu sou vegano também, né, para deixar isso claro,
E há 2 anos estou veganizando, né? Agora já acabou, né? Meu processo agora é de ser vegano mesmo. E assim, nessa fase que a gente está vivendo, eu quero falar uma coisa bem pragmática em relação a isso, né? Uma questão da segurança alimentar. Como qualquer família, minha família também guardou comida em casa, estocou carne no freezer e tudo mais. E eu quero dar o exemplo, por exemplo, da casa do meu pai, onde está ele e a esposa dele, a minha irmã e os meus 2 sobrinhos. E então são crianças de 3 e 6 anos de idade. E aí tem essa questão justamente de como a gente consome essa carne, como que se faz esse controle e tudo mais. A minha resposta para minha família, então eu não estou querendo prescrever nada não como médico, eu estou falando o que foi que eu entendi como solução. Eu falei, os adultos, eles vão comer carne 2 ou 3 vezes por semana, pequenas porções, pequenas mesmo, assim, como a gente come comida chinesa, aquelas lâminas bem fininhas de carne. Adultos não precisam mais comer tanta carne como crianças. E eu falei, a prioridade é as crianças. A gente não sabe, populacionalmente, qual é o efeito do veganismo sobre crianças. Tem pesquisas que mostram que não há alteração nutricional, mas eu acho que também agora não é o momento de tentar falar para instaurar um veganismo em casa. Então, assim, quem tem criança em casa vai se privar de comer carne, vai se controlar, vai ter o limite para poder ter a liberdade de oferecer carne para os filhos e para as crianças. Então, assim, agora a prioridade é as crianças. São as crianças, perdão. Então, eu queria primeiro passar essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem importante, e aí essa discussão sobre limite e liberdade vai puxar esse assunto de novo. E aí eu queria, então, falar sobre a relação da morte com isso, né? Só aproveitando o que você falou, Uhum. além da questão do estoque, da segurança, eu acho que é importante a gente também pensar na questão da saúde. Eu não sou vegano, você sabe disso. Eu gosto de carne, eu como carne, mas sim, não dá para comer uma quantidade de carne que você come. Eu ando 1 hora por dia para ir para o trabalho e voltar, não dá para comer a mesma quantidade de carne que eu como. As verduras, os legumes e o resto do conjunto são muito mais leves. E por mais que eu, por exemplo, de manhã eu como proteína, mas eu estou reduzindo também um pouco, porque assim, eu sinto fome, mas é o suficiente para me segurar em casa. Eu poderia passar mal se eu fosse pegar metrô, descer na saúde, descer andando 30 minutos, mas assim, é diferente de em casa, o gasto de energia é completamente Claro, diferente. E sim. nesse gasto de energia, a gente tem que saber equilibrar o peso realmente do consumo de carne. Eu concordo com você Perfeito. plenamente nesse sentido. Carnes, gorduras, tudo isso, né? Acho que a gente tem que comer muita fibra, porque como a gente está se movimentando muito menos, os nossos intestinos vão tender a ficar mais preguiçosos, então tem que comer aveia, legume com casca, parar de desperdiçar essas coisas, as fibras alimentares, né? Então parar de tirar a casca das comidas e começar a comer com elas, comer bastante grão para constituir isso. São essas pequenas coisas que vão fazer a diferença da gente passar esse momento de um modo menos ruim. Exatamente. E podemos falar sobre a questão da morte e da Por favor. verdade limite? Ótimo. Então, acho que assim, eu estava numa conversa agora justamente sobre essa questão da liberdade, né, da liberdade financeira, e pensando, isso eu estava na conversa com o pessoal do podcast, né, que daqui a pouco vai ser lançado, então até convido as pessoas que estão assistindo esse vídeo a ouvirem o podcast, que se chama Terapia, da revista Super Interessante, e o episódio Terapia Super. E então quem está aí pode, por favor, acessar esse conteúdo. É só clicar, digitar o meu nome no Google, Alexandre Valverde Podcast, Terapia Super Interessante, Editor Abril, qualquer coisa nesse sentido, qualquer uma dessas palavras vai abrir aí o site. E a gente estava numa conversa justamente sobre a questão da liberdade financeira e como que as empresas e os bancos vão fazer para dar conta de contornar a revolta que tem acontecido já com o sistema financeiro por conta do mundo desigual que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma concentração de renda hoje que não é só um acúmulo para pessoas se gabarem de poder ter jatinho, mansão, ilha particular. Nessa situação crítica, as pessoas que não têm nada, elas podem estar sujeitas à morte. Então, a liberdade ela está aí, né? A questão da liberdade ela está exatamente em que sentido as minhas práticas, a minha vida,
os meus comportamentos, eles são promotores da vida ou promotores da morte, né? Eu vivo a minha vida para a vida ou eu vivo a minha vida promovendo a morte? E por que a gente está falando isso? Porque um dos argumentos é aquele, eu quero poder ter dinheiro para comprar o que eu quiser, é o meu querer que determina as coisas, o meu querer é o fundamento da minha vida, ninguém tem que me tolir, ninguém tem que me proibir. Ora, isso não é verdade, né? A gente tem uma primeira imposição que é até por vezes está dentro de discursos religiosos. O primeiro dogma é não matarás, né? Você não será um ator da morte, né? Então, a nossa liberdade, ela é sempre esse campo de possibilidade de experiência, esse campo, é esse território onde eu cultivo as minhas relações, né? As minhas flores, as minhas plantas, né? Onde eu vou cultivando o meu mundo, e eu não posso invadir o espaço do outro. Eu estou falando em vários sentidos isso, né? Desde o espaço da casa, o espaço do corpo, o espaço do cuidado da pessoa para consigo. O que significa também que cada pessoa tem que assumir a sua própria responsabilidade no cuidado com a sua casa, com o seu corpo, né? Porque se não vai outra pessoa não pode invadir, eu tenho que me ocupar, né? Eu tenho que ocupar esse espaço, eu tenho que ser ator real da minha existência. E aí tem uma questão que eu acho que também simplifica esse raciocínio, que é de pensar em relação ao corpo do outro e a casa do outro e a alma do outro, né? A psicologia do outro, a psique do outro, o modo de ser do outro. A gente sempre tem um limite, que é o da concessão. A gente só encosta numa pessoa, a gente só acessa uma pessoa, a gente só perturba o modo daquela pessoa estar ali vivendo se ela autorizar. Perturbar pode ser no bom sentido também. Você pode se apaixonar por alguém, a pessoa se apaixonar e é uma perturbação, né? Então, se não há esse acordo, se não há esse aceite, todo gesto é violento. Então, assim, quais são os gestos que a gente faz para se comunicar com as pessoas? São simples, é tato, né? Ou a gente encosta, a gente cumprimenta, dá as mãos, a gente abraça, a gente beija, a gente transa, né? A gente ri, a gente se diverte, a gente fala, critica e tal. Então, qualquer um desses gestos, se ele for feito sem a anuência da pessoa, sem o acordo da pessoa, ele é violento. E essa crise também evidenciou isso. Porque hoje, na rua, se alguém encostar na gente, sem a nossa autorização, a gente vai repulsar a pessoa, a gente vai falar, que é isso? O que você está fazendo? Você está encostando no meu corpo, você pode ter um vírus. Então é interessantíssimo como essa questão dessa doença, ela evidencia, ela expõe esses nossos fundamentos existenciais de um jeito muito concreto. Então ele deixa de ser teoria, ele deixa de ser um achismo de intelectuais que falam, nossa, a nossa dignidade tem a ver com a concessão do acesso. Não precisa falar difícil, a gente está vivendo isso concretamente. Hoje, todas as pessoas estão tendo um curso intensivo de existencialismo e fenomenologia e de noção básica de convívio, assim. E então, ao mesmo tempo, a presença da morte no nosso cotidiano, que ela deveria ser constante. A gente nunca sabe quando a gente vai morrer, né? A gente que é muito leviano, que acha que a nossa morte vai ser só quando a gente tiver 96 anos, né? Mas a gente deveria conviver com a nossa própria finitude, com a nossa própria mortalidade, cotidianamente. A gente não faz isso em tempos normais, que na verdade não eram tempos normais, eram tempos insalubres, né? A gente está aí para mostrar que um mês atrás nós vivíamos exatamente num pandemônio desgraçado, um mundo completamente desigual e desunido, e hoje a gente está tentando já cicatrizar essa ferida. Então, a presença da morte, que todo mundo agora tem vivido de maneira muito concreta, não é para a gente ficar pensando que só os idosos podem morrer, não, com essa doença, a gente também pode morrer. Ela pede para a gente, a morte pede para a gente, como quem mostra um espelho e fala assim, cara, a tua vida foi isso aqui até agora. O que é que você vai fazer da sua vida? Se eu te pegar agora, se eu pegar, passar minha foice aqui e te levar, você consegue dizer para você mesmo que você viveu uma vida plena, que você viveu uma vida no amor, que você viveu uma vida fertilizando a vida dos outros, cultivando as boas relações com os outros, sendo livre, sendo feliz? Quem são as pessoas que podem responder isso? Cada um vai ter que fazer esse próprio exame de consciência. E aí, o exercício dessa potência vivificante, vital, é a nossa própria liberdade. Então, a nossa própria liberdade é a realização plena da nossa vida
com respeito absoluto, não é um respeito relativo, é um respeito absoluto à vida e à liberdade do outro. É claro, se o outro me considera um outro dele, ele vai ter que respeitar a minha vida, a minha liberdade, então ele só vai poder acessar o meu corpo se eu autorizar, eu só vou poder acessar o corpo dele se eu autorizar. E nesse sentido, a gente vendo um ao outro como seres que buscam a liberdade, porque ela não está dada, a liberdade não é um presente, a liberdade é uma busca, é uma conquista. Se a gente entende que as outras pessoas também estão buscando essa liberdade, ser livres, vamos parar de falar difícil, se as pessoas querem ser livres, serem felizes, serem desprendidas, serem inteiras, serem íntegras, serem honestas, serem sinceras, se eu quero fazer isso, eu vou te ajudar a fazer isso. Se você quer fazer isso, você vai me ajudar a fazer isso. E, óbvio, considerando os nossos limites. E o primeiro dos nossos limites é a morte. E não é a morte do outro que eu não posso infligir, eu não posso mesmo. É a minha própria morte. Esse é o meu primeiro limite. Se eu fizer coisas que excedam o campo dessa liberdade, eu posso correr risco. Se eu uso muito álcool, eu estou infringindo a minha própria liberdade, eu corro risco de morrer. Se eu transo sem camisinha, eu estou livre. Não, você não está livre, cara. Você vai fazer isso, você vai infligir um risco à sua vida. Se você maltrata as outras pessoas, você está gerando sofrimento que vai tolir a liberdade do outro. Então, é genial o que está acontecendo no sentido de nos dar a possibilidade da gente reexaminar, da gente rever esses nossos modos e lutar pela nossa liberdade para que nós sejamos livres e os outros também. Então, só para terminar essa questão, e aí, acho que a gente pode falar isso desde o nível individual até o nível institucional, financeiro, uma empresa que acumula capital, que acumula riqueza, e esse acúmulo é derivado da expoliação, da exploração de outra pessoa, ela está agindo pela morte daquela pessoa. Explorar é retirar, é subtrair. Quando a gente fala que um trabalhador é explorado, a gente não está falando que ele está cansado, que ele trabalha muito, coitadinho. A gente está retirando o tempo da vida dessa pessoa, que essa pessoa está dedicando a esse trabalho que ela faz. Então, toda exploração, todo trabalho, se ele não for consentido, se ele não for bem acordado, se ele não for equilibrado e horizontal, ele é uma exploração e ele é uma influência, um exercício mortificante para aquele que está sendo oprimido e explorado. Então, quando a gente fala dos limites e da morte e da nossa liberdade, eu não estou querendo trazer aqui um aspecto puramente psicológico, como se eu quisesse me fechar no meu consultório e falar para os meus pacientes no meu divã, você está assim precisando rever os seus princípios e tal. Nós precisamos rever os nossos princípios, não só individuais, mas coletivos, sociais. E essa mudança, ela não vai acontecer plenamente se nós acharmos que só dentro da minha cabeça eu vou mudar. Se só você dentro da sua cabeça você tem que mudar. Ou nós fazemos uma mudança total, ou nós fazemos uma mudança que inclua a liberdade do outro e a nossa própria liberdade, ou a gente não vai sair inteiro dessa. Em demografia, tem um conceito que fala de anos de vidas perdidos. Ele foi desenvolvido na lógica de cálculo atuarial, de cálculo de seguro. Não, ele é usado muito nessa lógica, ele foi desenvolvido em outra lógica. Qual que é a lógica? A lógica era discutir gastos de saúde, por exemplo, que pegam homens acima de 50 anos e gasta-se muito dinheiro com controle de pressão, questão cardiovascular. Mas os problemas de coração atingem homens em torno de 50 homens, mulheres, estou dando só um exemplo de homens, tá? CEOs de empresas. Em torno de 50 anos que vão viver dos 50 até 85. Então, essa pessoa tem 35 anos de vida. E aí, toda essa discussão de anos de vida perdidos, ele vem falar que, por outro lado, o jovem que morre no trânsito, e morre muito, ele morre entre os 20 e os 25, só que ele está perdendo 60 anos. Exatamente, é o inverso E aqui nós estamos falando de outro. Assim, é mais do que o dobro que se perde. Então, a cada jovem morto se fala isso. Então, toda uma discussão de saúde sobre o gasto.
será que não devia se gastar muito mais na prevenção de trânsito do que se é gasto hoje? Não ter regras muito mais duras de prevenção de trânsito do que na questão da saúde? Eu estou trazendo isso aqui só para pensar. A gente pode trazer essa discussão para várias coisas, mas uma coisa que eu acho que esse momento de isolamento está trazendo é as pessoas pensarem nos seus anos de vidas perdidos. Maravilha. O que elas já perderam e o que elas podem vir a perder. Maravilha. Depois o tanto de gente que depois de uma semana em casa fala assim, gente, eu estou trabalhando 12 horas em casa, mas eu estou trabalhando 12 horas em casa com um prazer maravilhoso. Tem outros que não estão conseguindo trabalhar e estão completamente desesperados, chorando e tal, porque estão lembrando também o quanto que eram infelizes naquele lugar que eles estavam. Então tem uma percepção que é realmente uma percepção muito forte, muito coisa. Eu acho que assim, está todo mundo, de certa maneira, olhando, que nem você falou, para a sociedade, olhando para ele como indivíduo e olhando para ele no indivíduo hoje, ontem, e já jogando um amanhã. Maravilha. Esse amanhã é uma coisa que está complicada ainda da gente aterrissar, mas é essa discussão. Perfeito. Dorival, eu acho que tem uma imagem que acho que pode deixar isso claro, que você está falando, que é incrível mesmo, que é a imagem daquele círculo, como o círculo do infinito, né? Como se aqui fosse o meu passado, esse ponto de constricção é o presente de hoje, está todo mundo angustiado, vivendo essa constricção, e aqui está o futuro como alguma coisa que se projeta até a minha morte, né? Então, aqui é do meu nascimento até hoje, aqui é hoje até a minha morte, eu não conheço esse lado de cá, né? Então, eu só sei disso daqui. Então, o que você está falando é isso, né? O que foi que eu fiz dessa dimensão da minha vida, que foi do meu nascimento até o meu presente, que é o meu passado, a minha história de vida, e também o que é que eu fiz para realizar os meus sonhos, que são os meus projetos, aquilo que eu quero fazer antes de morrer. Então, assim, as pessoas elas estão se colocando a pergunta que tem a ver totalmente com a morte. O que é que eu fiz da minha vida até hoje, pensando que eu poderia morrer e eu não cumpri as minhas coisas? Aí o que a gente chega, a resposta é: as pessoas não se consideram mortais. É simples. As pessoas acreditam que elas vão realizar e se cumprir, elas vão realizar a própria vida e se cumprir em outro lugar, em outra existência, ou elas nem se perguntam, nem acham que tenha que ser colocada essa pergunta. E essa pergunta ela é fundamental. A morte, ela tem que estar sentada do nosso lado aqui o tempo inteiro. A gente tem que ter clareza de que a gente pode tropeçar no chão, bater a cabeça e morrer. Isso não é para deixar a gente paralisado. É para deixar a gente sempre alerta de que todo segundo de vida é um segundo de vida. E que aquele segundo que passou já é, de certo modo, uma morte nossa, porque aquele tempo não vai voltar. E aquele segundo que está para vir também é uma morte nossa, porque eu não sei o que vai acontecer ali. Só que o interessante isso parou de ser um discurso intelectual de filósofo constrangido, de filósofo atormentado, de um maluco torturado, de gente depressiva, e passou a ser a norma. Isso é maravilhoso, porque agora sim, finalmente, a nossa norma vai ser pensar na nossa existência. A nossa norma vai ser pensar na nossa finitude e o que eu faço da minha vida finita, da minha vida que se encerra aqui, e como eu vou fazer para ser feliz aqui e fazer os outros felizes. Eu vou lembrar de histórias, sei lá que eu conto, eu li isso numa revista do Alan Moore há muitos anos, mas é uma história, acho que é uma história comum de alguns países, que é a ideia do sonho de 1000 gatos, né? Que é uma fábula de que se 1000 gatos sonharem juntos, que o mundo é dominado pelos gatos, os gatos dominarão o mundo. Eu acho que, de certa maneira, o que você está trazendo é uma visão maravilhosa, usando a palavra que você colocou, de que todos nós agora, tendo esse crash course, esse curso rápido de fenomenologia e de pensar, nós estamos num momento único no mundo, que é o momento de dar uma virada e fazer uma grande mudança, que vai estar todo mundo sonhando junto. Maravilha. Do meu lado pessimista, que eu pergunto, e se a gente tomar bomba nesse curso? Entendeu? O meu ponto então a gente vai ser feliz hoje, e é isso que a gente está fazendo, Dorival, e acho que você entendeu, desculpa te interromper,
É por isso que a gente está fazendo essa conversa. Dorival, quantos anos eu já te acompanho? Uns 3 anos, 2? 3 anos. A gente nunca teve essa conversa. A gente já poderia estar tendo essa conversa há muitos anos. Essa crise, ela precipitou uma necessidade nossa de liberdade e de exercício do nosso ser que está maravilhoso. É uma urgência de vida que é incrível. Eu acho que é de transparência e verdade. Eu acho que, e aí o que é a minha brincadeira é, eu acho que a minha definição de tomar bomba no curso e a sua pode ser totalmente diferente. Uma pessoa fala assim, passei, enrolei o professor e vou seguir minha vida, mas ele vai ter que ter passado, enrolado o professor. A gente já deu aula, eu já dei aula, você deu aula. Você sabe aquele aluno que quer tirar 60? Ele está sempre ali jogando para tirar 60, indo no mínimo de aula possível e tal. É o jogo dele, só que ali é transparente. Ele não está mentindo para você, porque não tem como mentir. Tem a prova e tem a chamada. Claro. E eu, de certa maneira, eu acho que a gente está tendo a prova e a chamada agora. Eu vou conseguir, no final dessa bagunça, saber separar exatamente quem tem qual opinião. Os que, depois de tudo que aconteceu, desde a eleição de 2018 até agora, que tentaram se segurar no meio do caminho, não é tão isso, não é tão aquilo e tal, as coisas começam tudo a ficar transparente na opinião, na forma que traz a opinião. Em toda essa discussão agora, voltamos a trabalhar ou não? Cara, tipo assim, eu até voltaria antes, numa discussão ótima que é a gente que estuda, eu que trabalho com algumas coisas de economia e discutindo mais tendências do que economia propriamente dito, desde o final do ano passado, no mínimo, mas antes disso até, estava tendo uma discussão forte que no capitalismo atual estava se esgotando a capacidade de uma coisa chamada política monetária. O que é a política monetária? É a política do Banco Central. Ou seja, estava se esgotando a capacidade de crescimento do mundo por regulagens de mercado, do tipo, vamos regular o dólar, vamos reduzir a taxa Selic. Isso estava chegando a um limite. O resultado óbvio disso é que estava todo mundo já, grande parte do mundo, muito próximo de 0%. Então, tem um limite. Nós mesmos somos agora, se eu não me engano, 3,75%. Então o governo vai reduzir muito a taxa Selic. Muito é 3%. A gente era 14% um ano e meio atrás. Então não tem muito o que reduzir. Não tem muito que incentivar a economia dessa forma. E isso está no mundo todo. E então já se vê os economistas há muito tempo falando assim, olha, vamos ter que passar para uma era capitalista que o capitalista, por essência, tem horror, que é a época da importância da política fiscal. Porque política fiscal se traduz em gasto do governo. Mas, poxa, o governo não tem que ser mínimo? Como é que o governo mínimo gasta? Então, quem é que está todo mundo agora gritando? Então, está todo mundo falando assim, não, porque é uma questão, é um momento especial. Então, nesse momento especial, mentira. Isso já é uma coisa que já vinha acontecendo. O coronavírus chegou e atravessou. Se os governos não tivessem com dinheiro, teria que fazer outra mudança. O governo vai produzir e imprimir dinheiro. A necessidade, a solução monetária não está dando conta, como não deu conta em 2008. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante. Eu gosto de ficar lembrando essas coisas, a gente lembrar da questão de que, assim, eu acho que, no fundo, as coisas vão sair mais transparentes para quem quiser ver e entender.